Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Você já percebeu que quase nunca está onde realmente está? Deu pra entender essa pergunta? Não sei se deu, né? Mas é aquilo, a gente tá aqui no agora, mas de uma certa forma às vezes tá preso ali no que já aconteceu, numas coisinhas do passado, em pendências que, né, que querendo ou não ainda respinga aqui no presente, ou a gente tá ansioso pelo que ainda nem chegou, ou que uma coisa que nem aconteceu. Como dizia alguns dos meus antepassados, né? O futuro a Deus pertence. Então, uma coisa que ainda pertence lá a Deus, ao universo, não aconteceu, não tá aqui agora. E você tá ansioso por isso, pra quê, né? Por quê? Mas o tema desse episódio, né, é uma prática. Uma coisa assim, que é simples de inserir nos nossos dias a dias, né? Mas é muito poderosa. Ela é capaz de mudar completamente a forma que a gente vai vivendo os nossos dias, né? Nos últimos episódios, meio que eu já joguei aí o termo, né? Mais uma palavra em inglês, mais uma, né, um termo que surge assim do nada, mas que tem um significado, tem todo um estudo por trás, né? Que é a mindfulness. Essa tá certo, gente? Eu quero que as professoras de inglês me corrijam. É mindfulness, né? Esse termozinho que surgiu, né, aí nos últimos tempos, tanto que quem nunca tinha ouvido falar, quando eu citei lá no episódio, foram pesquisar, né, acharam até coisas meio que assim, superficiais, pode-se dizer, né, como se fosse uma trend da internet, algo assim, mas nesse episódio eu quero trazer como assim, com mais respeito, né? Explicar mesmo. E é uma coisa que eu inseri na minha vida, assim como todas as outras coisas, né? Que eu trago pra dentro do podcast, ecoando, é assim, ou que tá passando ali na minha vida, ou que eu tô pensando. Então, essa prática é uma coisa que eu venho fazendo nos últimos tempos e que de fato tá me puxando, sabe? Tô no processo. Eu sempre gosto de frisar isso. Tô no processo. Não é que eu tô aqui vindo passar uma coisa, sei lá, não é um manual, nada disso, mas sabe? Quando eu venho trazer algum relato, as pessoas acham que, nossa, evoluidíssima. Não, a gente tá aqui igual. Eu só tô compartilhando pra gente seguindo nessa caminhada juntinhos, praticando as coisinhas. Que é aquilo, se me faz bem, por que não, né? Mostrar pro próximo, passar pro próximo, pra isso reverberar, ecoar, né? De fato. Mas nesse episódio hoje vamos falar de mindfulness, assim como eu já falei, né? Então, vou trazer aqui como uma ferramenta real de presença, de clareza, de equilíbrio e com muito respeito. Tentar falar disso que, assim, de uma certa forma. Vamos adentrar logo no primeiro, no primeiro quesito do episódio, que seria o quê? O que é mindfulness? Né? Quem nunca ouviu, quem nunca soube, assim, dessa expressão, da palavra, né, em si, no geral. E o significado, assim, no português mais possível, é uma atenção plena, né? O mindfulness é você manter o foco ali. É quase não, né? É estar no presente. É concentrar-se, assim, totalmente no que tá aqui agora. De fato, é viver o agora, né? Interrompendo padrões de pensamentos negativos, que, assim, falam muito mais sobre o passado ou sobre o futuro, né? Porque a gente pode ter pensamentos negativos do presente, mas a grande maioria é do passado, é do futuro, né? Então, é meio que observar esses pensamentos, as sensações, né? Sem a gente rotulá-las se elas são boas ou ruins. É só vivendo o aqui e o agora, né? Na prática, de fato. E quando eu não lembro mais ou menos quando eu tive acesso a isso, provavelmente deve ter sido ano retrasado, ano passado, estamos em 2026, né? Tá aí se acostumando a começo do ano ainda pra ver. Eu acho que foi 2024, né? Um pouquinho ali de 2025. Mas praticar mesmo, eu posso dizer que meados do ano passado. Que eu comecei a pegar o mindfulness e inserir ali no meu dia a dia, né? Voltar mais pro agora. Como eu falei, estou no processo. Não tem ninguém aqui que esteja evoluída mais do que a outra. A gente está aqui para ensinar e para aprender ao mesmo tempo, né? Então eu venho trazer o meu relato com essa prática e apresentar para vocês, né? Para quem ainda não, assim, ouviu falar. Então é mais ou menos isso. É desvaziar a mente, é se centrar,
né? É uma prática que ela foi popularizada muito no Ocidente. Eu não vou lembrar o nome do moço, era John alguma coisa. Poderia ter notado? Poderia ter notado, mas não seria, né? Não seria o ecoando se não fosse assim. Freestyle. Mas eu tenho certeza que foi no Ocidente, né? E que trouxe a mesma particularidade ali do Ocidente, que trouxe a a meditação, né? Assim, o ato de meditar para contextos mais clínicos, mais científicos, né? Mostrando todos os benefícios que aquilo ali traz, né? Que vem na redução de estresse, na redução da ansiedade e às vezes até de dores pelo corpo. Então, do mesmo grupo, pode-se dizer assim, né? Do mesmo ocidente que surgiu isso, né? De implementar a meditação dentro de todas essas outras práticas, assim, de uma coisa mais clínica, né? De uma coisa mais científica. Foi onde que surgiu, de fato, esse termo mindfulness, né? Não é que é uma coisa que a gente confunde muito. Eu também até pensava muito isso no começo. Ah, então é porque eu penso demais, meu pensamento é muito acelerado. Ah, e a meditação, eu não consigo meditar, eu não consigo me concentrar, sabe? É em pouquinho. Porque a ansiedade ela já traz disso, da gente não conseguir fazer, sendo que a gente nem tentou. Tenta fazer, aí não conseguir, mas continua tentando, tenta de uma forma diferente, assim vai indo. Eu falo isso porque, de fato, no começo eu tinha muito desses outros pensamentos, né? Ah, então tem que desvaziar minha mente. Ah, eu tenho que parar de pensar, porque a minha mente, ela é, de fato, ela é muito acelerada. Já fiz terapia no passado, no momento a minha terapia tá sendo aqui o podcast, sendo vocês, né? Mas remédios controlados a gata já tomou? Não sei, vamos deixar em aberto. Porém, quando o assunto é desacelerar a mente, eu sei que tem, né, medicações que ajudam muito nisso. Mas por que não uma prática que seja totalmente natural, sem, assim, de uma certa forma, dependência, sabe? De coisas químicas. Foi quando eu comecei a praticar isso e fui, né, estamos aí, né, dentro disso e comecei a entender que não é o parar de pensar, e sim, como eu já disse antes, o centrar, o pensar de cada vez, né, porque senão um pensamento vai embolando o outro, às vezes, sei lá, tá lendo um livro, você tá pensando numa outra coisa, você não tá ali naquele momento ali presente, você não tá pensando nas palavras que você acabou de ler, e na história que você tá lendo, sabe, o desenrolar da história, você tá ali lendo aquilo ali, que te lembra um monte de outras histórias, um monte de outras coisas, e sua mente começa a fluir, e aí pega essa mente de volta, traz pra ela ler agora, faz ela estar ali no presente, lendo aquele livro e pensando e raciocinando sobre aquele tema ali específico. Sabe? É muito dentro disso, mindfulness, né? É você perceber o que você está pensando. é, Tinha outros pensamentos também que eram um pouquinho, assim que eu vou dizer, um pouco preconceituosos, que era que isso é coisa de monge, isso é coisa de namastê, sabe? Não é, qualquer um pode fazer. Claro que tem religiões, tem coisas que levam isso como uma doutrina, e respeitamos isso. Porém, é entender que cada um pode fazer no seu estilo, né? Pegar aquilo ali e adaptar para sua realidade, para suas coisas, né? Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que seria esse termo mindfulness, né? Essa coisinha assim de prestar mais atenção, né? Não ignorar as emoções, né? Sentir, ter a sensação sem se afogar nelas, controlar, conseguir se. Não seria adaptar, mas. Seria tipo dançar conforme a música, né? Porque você vai estar escutando a música ali e vai estar dançando ela. Prestando atenção na letra, né? É uma coisa que da, assim, a raiz, né, de onde surgiu muito o In Off Podcast, o outro podcast, que pra quem ainda não sabe, que eu tenho com a minha amiga Ali Neves, a gente fala muito sobre música, né, sobre os artistas, assim, nacional no geral, música no geral, né, escutar música, que surgiu a ideia do podcast mais ou menos dentro disso, de coisas que, música, né, mais especificamente, que a gente escutava, cantava e, né, quase se tornava um mantra ali pra vida, mas não entendia o que estava sendo cantado. Você não estava presente ali cantando. Então, quando a gente traz pra dentro do podcast a música, esmiuça ela e fala detalhe por detalhe dentro das nossas loucuras, dos nossos pensamentos de conceito ali de achar o que é que aquela letra ali tá dizendo, sabe? A gente faz essa pausa pra estar lendo, pra estar entendendo, pra estar presente dentro da música, sabe? Isso de fato falta muito,
nos dias atuais, né? Qual foi a última música que você escutou ali do começo ao fim, sem ser em outras línguas, né? Vamos jogar assim para nossa língua mais nacional, que nacionalidade, representatividade, somos latinas, mas falta o tempero. É, de poder me perdi no pensamento, fui fazer palhaçada, que ódio. Mas isso, sabe? De voltar no presente e de fato estar escutando aquela música, estar absorvendo aquilo ali. Porque tem coisas que a gente nem encaixa dentro da nossa realidade, sabe? E tá tudo bem também não encaixar, né? A música também é fantasia, é se entregar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a mente no automático, porque o mindfulness, ele é um pouco contraditório a isso, né? Ele quer que você foque em uma coisa no que você está fazendo. A nossa mente atual, né, atualmente, vivendo tudo nesse piloto automático dos nossos dias pós dias, a gente já acorda sabendo o que a gente vai fazer, planejando nosso dia todo, né, basicamente. Não que planejar seja errado, mas sabe, você planeja ali e você vai vivendo no automático, você vai fazendo, você não vai sentindo quando, sei lá, você acorda, agradecer a caminha ali que tu tá, seja lá onde você estiver dormindo, mas sabe, o teto, a água, a escova de dente que tá escovando teu dente, a água que tá molhando teu corpo, os produtinhos que estão te limpando, sabe? Porque vai se tornando corriqueiro. Ah, e olhando pra esse lado parece uma coisa ai, esqueci o nome que eu ia falar. Sem ser ofensiva, né? Mas tem gente que, daí é coisa de doido, pensando, muito zen, muito. Não, não é, sabe? É o básico. A gente tá ali agradecendo de fato, voltando, se reconectando com o agora, porque essa mente automática faz a gente viver muito lá na frente, né? Ou às vezes se martirizando de coisas lá atrás que já aconteceram e tira o nosso pé dessa realidade agora. Sabe, desse momento aqui agora que eu tô gravando esse episódio. Não é o mesmo momento que você está escutando, porque ele vai passar todo por né, uma pós-produção e vai sair ao ar depois. Mas conforme você tá escutando esse podcast, vocês estão escutando o que eu tô falando, sabe? E botando em prática e fazendo. Eu sei que essa temporada ela veio muito, assim, com uma pegada autoajuda em vários episódios, né? De uma certa forma, porque eu acho que é um período que eu me encontro, né? E é aquilo que eu já falei aqui, faz bem pra mim, eu gosto de compartilhar com vocês. E quando tem os feedbacks de vocês, eu tenho essa certeza de, estão escutando o episódio direitinho. Às vezes até melhor do que eu, porque eu falo tanto aqui que eu esqueço até que eu falei, né? E, porra, também às vezes uma hora falando sem parar, a gente não vai lembrar de tudo que a gente falou ali dentro. Vai lembrar mais ou menos dos tópicos, né? Assim, no geral. Mas eu vejo que vocês prestam atenção, vocês colocam em prática, sabe? Vem também com a mentalidade, com a visão de vocês. Eu acho isso muito chique, sabe? Não os números, nada disso. Cada detalhezinho de que estão se conectando e estão conversando e estão dando os feedbacks, sabe? Eu sei que tá chegando aí do outro lado, então tudo bem que isso não vai excluir a mente do automático, né? Mas eu acredito que quando vocês param para ouvir, vocês estão ouvindo, mesmo às vezes fazendo outras coisas, né? Porque tem disso também, às vezes um podcast é quando você tá fazendo uma coisinha ali, tá fazendo outra, e vai escutando um podcast, e às vezes fica difícil, né? Tá assim, preparado para prestar atenção naquilo ali que está sendo falado, porque você está fazendo outras inúmeras coisas, né? Porque podemos, não sei se eu acredito que se somos, assim, é multifuncional que fala a palavra, nem sei se tem outro termo, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu sei que as mulheres conseguem fazer isso com mais facilidade, assim, né? Eu acho que é cientificamente comprovado, e os homens nem tanto. Porém, não sei onde eu me encaixo, porque às vezes nem eu sei, mas vamos voltar para parte da mente no automático, né? Porque a maior parte do nosso dia é vivido nesse piloto automático. A gente come sem perceber o gosto, a gente vai ouvindo sem realmente escutar. Sabe quando fala, gente, por favor, sempre falo isso, né? Entre relação a dois, sempre um diálogo e só mais um pouquinho abaixo que o primordial da base ali do diálogo, né? De estar sendo falado, o outro chegar e falar o que se passa dentro dele, é o ouvir. O ouvir também é muito importante. Você chegar, ouvir, analisar. Não tô falando que você precise concordar com o outro, mas de você ouvir, sabe? Dar o ouvidinho ali. Ouvir realmente, né? Assim. E agora vem um pensamento, que eu não. Tem uma diferença, né? Entre ouvir e escutar.
Tem um que é mais relezinho, agora eu não lembro. Eu acho, assim, né? Eu acho que o escutar é mais importante do que ouvir, ou ouvir é mais importante. Enfim, tragam para a realidade de vocês o que que vocês acham mais importante. Mas de fato, tá absorvendo ali o que o outro tá falando. Você tá presente ali, interessado, sabe, no que o outro tá falando. Porque, mano, tá cada vez mais complicado esse tipo de relação, né? Quando um tá falando, o outro não tá nem aí e só segue, né? A gente fala também muito, assim, sem consciência de impacto no outro. Pode até se dizer que é aquela tal da responsabilidade afetiva, né? Eu acho que tem episódio aqui no podcast falando sobre isso em alguma temporada, em algum momento possível. Eu tenho quase certeza. Mas a gente fala muito, né? Assim, eu boto no geral, assim, englobando no geralzão, porque uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo, né? Falando sem a consciência de como vai chegar no outro, né? Então isso vem muito desse piloto automático. A gente, dependendo da bolha, né? Dependendo do histórico ali, vive numa reação, vive reagindo, vive já esperando que o outro vai falar pra já vir rebatendo em cima, sabe? Pra nem espera nem entender as coisas. Mas isso aí é da onde que nasce o estresse, a ansiedade, o cansaço mental, né? Porque a mente que vive no futuro, ela cria o medo. E a mente que vive no passado, ela vai criar culpa, vai criar um receio, vai criar só coisa ruim, né? Então, de fato, assim, a gente só vai criar uma paz, uma estabilidade é no presente. Né? Então a gente tem que trazer o nosso mental pro agora, a nossa mente pro agora e parar de viver no piloto automático. Gente, por favor, vamos parar. Vamos, agora acabou. Os problemas do mundo acabou. Mas focando nessa paz, nessa partezinha da paz ser feita no agora, né? Tem muito mais outros benefícios que são reais. Claro que eu li várias coisas antes de começar, né, a praticar o mindfulness, botar de fato na minha vida. Né? Eu trouxe até, não sei onde eu coloquei, eu acho que eu vou ver no celular. Tem um site que ele ensina algumas práticas, algumas coisas. Talvez se der tempo, eu dou uma lida aqui, que eu lembro que eu li ele lá no começo, quando eu tava tentando entender, né? Eu tava estudando o que seria o mindfulness para poder implementar dentro da minha vida. Mas aqui os benefícios reais que eu listei agora foram coisas que de fato aconteceram comigo. É aquilo, é 100%? Não, porque a gente está no processo. Mas hoje, graças a Moá, graças a Mindfulness, graças à mente no presente, né, ao universo, aos cosmos e aquilo tudo que me ajuda. Do nada, gratidão. É, quando eu comecei, né, a implementar isso tudo, eu comecei a reparar algumas mudanças, algumas coisas. A gente começa a ter um limite e se ver muito de fora. Ao mesmo tempo que você tá ali no presente, agora, 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 você tá de fora, né? E é aquilo, gatas, ai, né? Não sei. Que é um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que eu tô, também não tô. Tem locais que, sei lá, tô bem avoazada, ó. O celular que me tira da terra ali, mas sabe? Mas essa prática é para ser feita em alguns momentinhos do seu dia a dia, para, né, começar você ter um dia melhor. Mas vamos indo, vamos para os benefícios, né? Que é aquilo, coisas além de mim e algumas coisinhas que eu li, então acaba se encaixando dentro disso tudo, né? Estudos, vamos assim, estudos mostram que a prática regular do mindfulness, ele meio que pode, assim, pode não, claro que vai, né? Mas é tudo uma probabilidade, porque depende de ser para ser. Ele vai reduzir os níveis de cortisol, né? O hormônio que aumenta ali o estresse. Cortisol, falei certo, é cortisol. Ele aumenta um pouquinho. Então, é uma coisa que eu notei sim, que diminui. Quando eu tô ali no presente, diminui. Tanto que quando eu tô a ponto de me estressar, eu vejo que eu vou me estressar. Sai às vezes mais resposta, algumas coisinhas que cai lá naquele negócio. Falamos sem a consciência do impacto, sabe? Mas às vezes eu falo alguma coisinha, dou uma resposta, reajo de um jeito, mas automaticamente, uma coisa que não aconteceria comigo há tempos atrás, é eu me ver de fora e entender, oh, isso foi estranho que você fez agora, sabe?
Pode ser que eu ainda não tenha evoluído pra pedir uma desculpa. Mentira. Mas entende, depende do contexto. Mas tem coisa que tem gente que tá ali, né, gente, pra testar a nossa paciência. Então, aumenta que o cortisol toma conta do corpo todo. Mas só de você conseguir se ver de fora, entender que, tipo, isso aqui me estressa, sabe? Quando você aponta pra aquilo ali, você entende que naquele atual momento, aquela conjuntura ali do espaço-tempo, aquilo ali vai te estressar, você consegue controlar, é bem melhor, né? Mas a prática diminui esses hormôniozinhos, né? Ela melhora o foco, a concentração. Eu sei que eu ainda sou muito avadinha, eu penso ainda muito no futuro, em uma coisa ou outra ainda do passado, sabe? Sou bem melhor. Assim, o passado eu já larguei muito mais de mão hoje em dia. Mas o futuro ainda me preocupa muito, assim, de uma certa forma. Não é tanto também igual antes. Mas sabe, como eu já falei, tô no processo, sabe? A gente tá caminhando ali. Mas o meu foco e a minha concentração, de uma certa forma, com a diminuição de alguns tipos de práticas que eu tinha regularmente dentro dos meus dias a dias, né, diminuindo, não tô falando tirar completamente, sabe? Mas diminuindo, é, me trouxe, de fato, eita, quase que não saiu. E não saiu de fato, né? Essa concentração, esse foco no agora, de pegar uma coisa que me ajuda muito, é anotar, o que que eu tenho que fazer hoje, agora. Nesse momento eu parei pra fazer o quê? Sabe aquele episódio lá, passado, dos 30 minutinhos pra fazer um negocinho? Então, esses 30 minutos eu vou fazer o quê? Aí eu vou anotar ali e eu quero agilizar aquilo ali, eu quero dar uma porcentagem pra tentar resolver aquilo ali. Consegui resolver? Ok, foi, botamos em prática. Não consegui resolver, mas eu pelo menos comecei. Posso terminar depois, outro dia, outra hora, mas eu já comecei, é meio caminho andado, entendeu? Então, esse foco, essa concentração vai melhorando muito. Aumenta a regulação emocional, né? Das emoções no geral, melhora a qualidade de sono. Também, eu acho que eu também, assim, tenho, mas também, o que eu vou falar, né, gente? Tô tomando melatonina, uma coisa que eu até poderia fazer um episódio sobre melatonina, do nada. E depois que eu descobri melatonina, não tem pra ninguém, tá, sabe? O anjo. Olha, muito bom. Mas melhora a qualidade de sono, fortalece a sensação de bem-estar, né? E mais além da ciência, assim, no geral do corpo, né? Tem algo mais sutil que o mindfulness ele faz, de uma certa forma, que é te devolver para você, te devolver para o agora, fazer você viver aqui o agora, aproveitar o momento, estar ali com as pessoas. Isso eu prego sempre, né? Sempre preguei muito em tudo que eu pude me comunicar assim para vocês, é aproveitar o agora, gente, estar com as pessoas que vocês gostam, que vocês amam, que vocês estão ali, porque é disso, né? Esses são mais ou menos os benefícios. Tem muito mais, tem uma grande lista para cada um, né? Vai ter um leque de opções, mas vamos indo pra prática. Um negócio assim que muita gente, né? Como eu já joguei ali atrás, meditação não é pra mim, meditar, não sei o que. Cara, meditar é isso que eu acabei de falar, né? É te devolver pra você. É um tempo que você tá ali, junto contigo, sem nenhum resquício de nada, ó, né? É você com a sua respiração, com o seu momento. Claro que com o seu ao redor, mas sem o ao redor te penetrar. É você tá controlando todo o seu universo ali. Meditação. Eu ainda não cheguei no ápice da meditação, não. Eu queria muito. Mas é o caminho. Porque é aquilo que eu já falei, as pessoas confundem muito, né? Uma coisa assim, meditação. Namastê. Ela é zen. Ela nunca vai mandar ninguém tomar no cu. Né? Não, não é assim. E é quase que confunde mindfulness, né? Essa no geral, né? Com uma positividade tóxica. Pode assim dizer? Deu pra entender o que eu falei? Positividade tóxica. Não é, né? Porque estar presente no agora não vai significar que você precisa estar feliz o tempo todo, né? Você vai aceitar, é a sua realidade ali, você vai dar o seu melhor, mas não precisa estar sorrindo, não precisa nada disso, é só você estar vivendo ali presente conforme está sendo despejado, sabe? No seu caminho ali, você está vivendo aquele caminhar ali de foto, de fato, né? Significa olhar para o que é, para quem você é, para onde você está, sem fugir, né, daquela realidade ali, sem inventar mirabolantes histórias para estar num outro tipo de universo, sem ser esse aqui agora,
né? É toda aquela coragem de sentir, né? Sem se anestesiar, sem dramatizar, sem fugir pro celular. Ai, a liberdade emocional. Não tem como. Eu acho que antes de induzir aqui a gente pra dar uma praticadinha, né? Eu vou entrar lá naquele site que eu falei pra vocês que eu li, que, se eu não me engano, tem mais prática, uns negócios, tem uns textos. Então, eu já vou até deixar aqui pra vocês. O nome do site é napratica.org.br, né? Aí só jogar lá Mindfulness, né? Maria Forest, porque vai ter um negocinho escrito que é o título, né? O título do negócio vai estar o que é, né? Mindfulness, o que é origem e 17 práticas para aprender. Mas não tem 17, já adianto que não tem. Pelo que eu contei era 13. Mas eu vou falar o texto de cada dessas 13, né? Eles destacam um passo fácil, assim, pra gente fazer aquilo ali. E vou comentar um pouquinho em cima, né? Só pra ter alguns tipos de exemplo. Já dei alguns, mas pra desenvolver mais um pouquinho esse episódio. E até o finalzinho eu vou convidar vocês pra gente fazer essa prática gostosa junto comigo. Vamos lá pro primeiro? Eu acho que deu pra passar, né? Mais ou menos. Que é o Mindfulness é isso, é você estar presente no agora, é você ter pequenas pausas pra sentir as coisas que você tá fazendo, as coisas que você tá pensando, as sensações que você tá tendo durante aquele dia ali, sem mascarar nada, né? Se não entendeu, tenta escutar de novo o episódio com a mente um pouquinho mais aberta, que eu acho que tá um pouquinho mais explicativo. Deu pra entender, né? Mas vamos indo. A primeira do coisa do site é o quê? Práticas, né? Eles listaram aqui como 17 práticas, mas só tem 13. Eu já adiantei isso antes, né? Vamos lá. A número 1 é pare de sentir suas emoções. Pare de sentir, não, é pare para sentir suas emoções. Ah, eu fazendo uma coisa completamente ao contrário, que ódio. Mas é isso, sabe? O passo fácil que eles destacaram é: medite sobre seus sentimentos, se ou quando precisar. Aliás, tire 10 minutos para respirar de vez em quando. Sinta suas emoções e o que elas podem estar te dizendo. É muito aquilo ali que eu já falei também, né? Você tá no momento que você tá vendo que tá estressado, ou que você tá feliz, né? 8 ou 80, seja lá o que for, é você parar. Não precisa de 10 minutos, não, tá, gente? Um minutinho, né, pra quem é bem acelerada, que só escuta o áudio em 2x. Até nessas coisas eu melhorei tudo, que era basicamente tudo em 2x. Eu tava muito acelerada, muito. Quem tava me acompanhando aí, né, anteriormente, sabe. Então, vamos dar uma acalmada, né? Mas esse passo, essa prática, faz a gente trazer muito pra atualidade, pro momento que você tá sentindo aquilo ali. Não tá falando sobre sensações que talvez de coisas que vão acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Saber, sabe, mas entendeu o que eu quero dizer? Talvez nem aconteça. Mas também não estamos falando de emoções que já se passaram. Pra que você vai ficar remoendo aquilo ali? Foca na emoção do agora. Ah, eu tô com fulaninha. A fulaninha, sei lá, me fez um ciúmes. Aí eu tô sentindo aquele ciúme. Dá uma respirada, para, sente, pergunta, universo, joga, sei lá, por que eu tô sentindo isso? O que isso tá me causando? Aonde esse tipo de sensação tá afetando aqui em mim? Porque tem coisas que afetam mais a gente do que o outro, né? Vai te deixando doente, vai te deixando requenguela, e o outro tá lá, lindo e belo e vivêniras, né? Porque assim, eu falo do outro porque a gente tá sempre vivendo numa sociedade. Então, se alguém vai te estressar, é o outro, não é você. Mentira, apesar que eu me estresso muito. Ai, eu adoro quando eu me estresso, que ódio. Mas sabe disso? Parar pra sentir suas emoções é a primeira prática. A segunda é cultive a prática de gratidão pela manhã. Falei basicamente isso também, né? É você acordar, né? O passo fácil que eles colocaram aqui. Passe 10 minutos pela manhã sentindo e pensando em pessoas e coisas pelas quais você é grato. É aquilo, não precisa de 10 minutos. Mas sabe, só de você acordar com o pensamento daquilo, a gente mentaliza o dia o que vai acontecer. A gente sabe basicamente, né, que tem coisas que são predestinadas ali que de fato vão ter que acontecer. Mas só de você olhar ao seu redor, agradecer pelas vidas que te cercam, pelas coisas que estão ali, sem focar naquilo que você ainda não tem, porque isso daí é lá do futuro, não é do agora. É focar de fato no que tá ao seu redor, o que é palpável, o que você pega, o que você abraça, o que você tá ali, sabe? Então, essa gratidão é muito essencial. Nossa, muda muito. Parece papinho de namastê, é isso que eu tô... Ai,
tá doida, meu Deus. Ela tá consumindo a Anitta, agora é mantra, um monte de coisa. Quero ver quando virem a quarta temporada do Eco. Hoje, mais ou menos, assim, pode-se dizer que é uma amostra grátis do Tidal, 30 segundos. Que ótimo. Mas é mais ou menos isso mesmo, sabe? Você acordar com gratidão vai mudar o seu dia, vai ter poder pra mudar a sua semana, né? Assim, as horas, o dia, a semana, o mês, o ano. Quiçá a sua vida. Então, comece a ser grata. Se você é aquela ranzinza que só vê problema nas coisas, mano, tenta extrair o máximo. Porque, querendo ou não, no pior do pior do pior, existe uma gratidão, sabe? Sempre vai ter uma gratidão ali por alguma coisa. Então, foque nessas coisas, porque isso vai te trazer pro agora, porque a gratidão é aquilo que te. É o somatório do que te faz ser o que você é hoje, Iris. Entenderam? Eu acho que deu pra entender. Vamos de 3, porque eu não posso demorar muito, não. É porque tem um texto enorme. Assim, enorme não, né? Pra cada coisinha. Eu só tô lendo o passo fácil, então eu convido a vocês, quem se interessar mais, eu não vou me comprometer de mandar link pra ninguém, de botar link em descrição de nada. Eu já falei que o site é só ir atrás, sabe? Sejam menos preguiçosas. Prática 3 é pratique a caminhada meditativa de mindfulness onde quer que vá. Isso aqui é muito bom, porque pode ser uma caminhada, pode ser, sei lá, você indo pro trabalho, seu trajeto, sabe? Sair um pouco do celular e ver ao seu redor aquelas pessoas ali que basicamente sempre pega o mesmo vagão que você todo dia, o mesmo ônibus, o mesmo ônibus que tá ali sempre no mesmo caminho, olhar ao redor, às vezes ir para um caminho novo, que vai dar no mesmo final lá onde você quer chegar, mas ir para um caminho novo para você conhecer ruas novas, sabe? É uma caminhada para abrir horizontes, mas ao mesmo tempo te conectar com ali agora, sabe? E a prática que eles botaram aqui, o passo fácil, ande devagar e de maneira consciente. Observe cada um dos seus passos conforme você caminha para o trabalho diariamente. Tem papo que também, assim, é coisa de doido. Vou contar quantos passos, não tem como. Mas só do mais presente momento ali de você entender, não fazer aquele caminho completamente no automático, porque não tem como, infelizmente não tem como a gente sair 100% do automático hoje em dia. Eu acho que tem que ser muito elevado, muito elevado. Uma coisa ou outra você vai fazendo automática e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. O negócio é tentar diminuir essas práticas que são cada vez mais e mais e mais e mais feitas no automático, né? Não vamos, não vamos. Experimente a quarta, né? Experimente a refeição contemplativa. É aquilo, para quem é CLT, não existe uma refeição completa das fileiras. Não tem isso, não existe. É aquilo, gato. O passo fácil que eles colocaram aqui. Escolha uma refeição para comer em silêncio e de maneira totalmente atenta, alegre e concentrada. Pode ser que esse daqui eu não tenha feito ainda assim muitas vezes. Pode ser que eu esteja no caminho. Porque, gata, CLT não tem como. É comendo bem rápido, porque você tem que sair ali e aproveitar a hora do almoço para fazer outras coisas, outras demandas. Aí, vivendo acelerada, tá vendo? É, é, mas eu vou dizer, eu vou tentar praticar mais isso daqui, pelo menos em casa, sabe? É comer sem estar com o celular na mão, é comer, de fato, você sentindo a textura da comida, os sabores, a presença, né? Sentindo que aquilo ali tá se transformando em energia, tá te alimentando, tá te preenchendo. Isso é, né, mais CLT, eu acho que é difícil. Muito difícil praticar uma refeição assim. Quinto temos elimine suas distrações, né? Passo fácil. Faça uma lista com o que te distrai. Tira. Tá. Uma lista de coisas que te distraem, né? De coisas que tiram a sua energia ou impede que você foque no que realmente importa. Pare de fazer tais coisas uma a uma, mas sem se sentir como se estivesse se privando. Não precisamos ser tão radicais, né? Mas é aquilo, são passos, são práticas que vão te ajudar a melhorar. É como eu já falei antes, tá lendo um livro, sabe o que vai te distrair ali? É um celular, é uma notificação, sei lá, é alguém puxando uma conversa. Tenta ir eliminando, né? Essas coisas para você ficar concentrada dentro daquilo ali. De fato,
eliminar distrações é uma coisa que você vai entender ali no momento que você está fazendo a coisa, né? Dependendo aí do que você está fazendo, sei lá, e você traz pra sua realidade. Mas, sei lá, parar pra fazer uma lista, gente, sabe? Preciso. A gente sabe que, de uma certa forma, vai dando distração ali, nem que seja no momento. Aí você vai guardando e não vai fazendo, deixando aquilo ali tomar, sabe? Depois, assim. Vamos de 6. Alimente sua mente e alma com conteúdos saudáveis. É aquilo que eu sempre venho pregando, né? Dopamina cada vez mais aí, as coisas mais efêmeras que a gente tá consumindo e a memória tá indo pro ralo porque a gente não tá absorvendo mais nada, aprendendo mais nada. É muito difícil, né? Não generalizando, mas é quase generalizando. Passo fácil. Encontre livros, sites ou blogs que ajudariam no seu crescimento pessoal e em sua paz interior. E passe meia hora por dia lendo esse conteúdo. É basicamente um negócio lá dos 30 minutos. O episódio dos 30 minutos. Vão lá escutar. Ele deu uns feedback muito legais, muito maneiros. Eu tô adorando vocês implementando e me mandando as coisinhas. É muito chique. Ah, e pra quem quiser entrar em contato comigo, que eu tô sempre aberta a mensagens, @Bie com B, 3 S, 2 Ks e 1 O lá no Instagram, tá? Tô sempre respondendo. Essa parte de né, alimentar a sua mente, gata, é você entender o que você quer aprender, o que você quer investir, né? Seja lá qual área for, manter o foco e aquilo, eliminar distrações, aquelas coisas todas e dedicar. É dedicar um tempo mesmo. Vamos começar com os 30 minutinhos, né? A prática dos 30 minutinhos, volta lá, escuta o episódio, entende, aí depois vem nesse e escuta tudo e maratona e volta. Mas pra seguir, né? Aí tornar um pouquinho mais fácil essas coisinhas é inserindo pouco a pouco, né? Dia após dia. Ai, teve um dia que eu não fiz. Não se culpe, né? Vamos parar de carregar culpas que a gente não precisa. Eu sempre falo isso. 7 conecte-se com a natureza. Passo fácil, encontre tempo durante seus intervalos para ficar sozinho ao lado de um rio ou num parque. Livros não são necessários. Então é diretamente com a natureza. Se tem um lugar que eu amo, de fato, meditar, praticar mindfulness, é porque eu fui poucas vezes depois que eu de fato implementei isso na minha vida, né? Mas de uma certa forma eu já meditava, já me conectava com a natureza e de uma certa forma eu já fazia sem dar nome, sem rotular, sabe? É praia, monas, praia me desconecta total e eu amo. Meu pai, não tem como. Acho que eu chutaria até uma piscina também, assim, mas praia, cachoeira, porque é natureza mesmo, né? Piscina é muito artificial. Deu pra entender? Se conectar. Porém, eu tenho me forçado muito disso. Muito, muito. Às vezes é uma caminhada do trabalho, porque. Olha, gatas, quem é CLT e pode estar escutando música dentro do trabalho, pra passar o dia ali não tem como, né? Às vezes tá escutando um podcast, uma música, escutando um vídeo, alguma coisa assim, sabe? Pra passar ali o tempo fazendo, né? E fluindo o seu tempo fazendo o trabalho. Mas quando eu tô andando na rua, eu escutava música alta pra viver naquele piloto automático, como, né? Já tá sabendo aí. Ia caminhando, sem nem tchum, nem tchá. Mas não é que eu tô falando que eu faço sempre, hein? Mas de vez em quando eu só fico com fone pra ninguém me incomodar. Mas tô escutando nada, tô escutando ao redor e caminhando e prestando atenção em tudo, sabe? E, nossa, é conexão. Natureza é tudo, né? Somos a natureza, né? Natureza não é só terra, água, é tudo. Somos a natureza, estamos aí. E. Mas vamos tentar praticar mais isso? Uma praia, uma cachoeira, uma terra, uma floresta, uma coisa assim, um acampamento. Eu queria acampar. Alguém me chama pra acampar? Do nada? Eu queria. Ai, mas como eu falo aqui, livros não são necessários porque, de uma certa forma aqui, o livro seria distração, sabe? Dentro desse tipo de natureza, de coisa. 8. Encontre um grupo de amigos interessado em mindfulness. Isso daqui às vezes é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Passo fácil. Fale com um amigo ou mentor com quem você pode construir uma relação mais profunda e que compartilha valores similares aos seus semanalmente. Se passa aqui é um pouquinho mais dispensável, né? Vamos ficar atuando numa coisa assim mais monogâmica, só você com você, né? Mas quem quiser, quem tiver, uns amigos assim. Porque aquilo, eu tô trazendo aqui, né, a prática, as coisas todas assim, mas não tô falando que as pessoas que, ai, namastê, ai, zen, ai, não sei o que, são pessoas paranormais. Não, elas estão degrau acima e elas, né,
não passa tanto estresse, que não é possível. Mas nós, seres humanos normais, implementa isso na sua vida, na sua normalidade, sabe? Assim, nem todo mundo vai ter gente que quer meditar, que quer coisa, e tá tudo bem, sabe? Nem todo mundo tem amigo. Tem isso também, que ótimo. Vamos pro próximo, 9. Passe tempo meditando. Que é aquilo, né? Aqui, nossa, esse passo tá bem grande, né? Não vou ler, não. Tem vários textos. A gente vai lá. Corram no napratica.org.br para ler, né? No passo rápido deles, né, do passe um tempo meditando, após praticar a gratidão, se sentar por 30 minutos em silêncio ou meditar no caminho para o trabalho, apenas observando sua respiração. Sorria, relaxe e aproveite o tempo para você. A prática tem muito disso, né? Tá na agora, é respiração, é entender, cara, a mente. Nossa, não tô falando que eu consigo ficar em locais fechados, né? Mas quando eu consegui controlar mais a minha mente nesse respeito, assim, né? Nesse quesito, às vezes eu fico mais em lugar fechado, com mais tranquilidade, assim, né? De tipo, ai, tô presa aqui agora, calma. Respira, vamos seguindo, medita, porque de fato é a mente, né? Meditar é controlar nossa mente, é controlar nossos impulsos, é te trazer pro agora. Ai, Mindfulness é uma meditação, mas é uma meditação que, sabe, é a mente no primeiro lugar, né? Porque quando a gente pensa em meditação, ai, sentadinho, sei lá, igual Buda, ou de perninha de borboleta, ai, zen, ai, não sei, meditar é isso. Precisa tirar 30 minutos. Agora eu tô falando que 30 minutos de fazer isso, não sei o quê, eu não ouvi nada, não sei o quê. Não sei o quê. Tem vários tipos, né? Vamos fazer o que se encaixa mais com a nossa realidade. Mas precisa disso, de fato, ter um tempinho só pra você. Não pensar mais em nada, né? Pensar aqui no agora, o seu corpo agora, na respiração, no banho, no escovar de dente, no lavar de louça, no fazer da comida, sabe? É isso. Parar de reclamar. Vamos parar de reclamar, gente. Vamos parar. 10. Faça uma atividade que alimente corpo. Ah, tá. Alimenta mente, corpo e alma. Né? Passo rápido, encontre tempo para se exercitar diariamente, ou faça aulas de yogas, de artes marciais, uma vez por semana, né? Não se encaixa muito na realidade de muitos, mas é isso. Eu acredito que, gatinha, você fazer um exercíciozinho ali de correr, igual aqui, caminhar, sabe? A meditação do caminhar, do estar presente, já ajuda muito. Muito, muito, muito. Mas quem quiser fazer um yoga, um negócio, uma arte marcial, marcenários, vai fazer, né? 11. Escrever em um diário. Passo rápido, sem julgamentos, escreva seus pensamentos, sentimentos e observações após meditar num diário, né? Tipo, depois de você meditar, escreve essas coisas num diário ali. Ou medita escrevendo as coisas que você sente. Eu pratico isso muito. Meu bloco de notas é o meu Twitter, né? Eu parei de postar muita coisa no Twitter e tá tudo dentro do bloco de notas agora, de uma certa forma. Não pode vazar nada. Mas a prática foi mais ou menos nisso. Eu já comecei muito a. É um pensamento, é uma coisa, grava a voz. Às vezes é uma melodia, que a gente já vai para um lado mais artístico, uma música, um negócio, sabe? Mas às vezes é uma melodia, uma letra, alguma coisa, pensamentos. Eu tô registrando muito pensamentos em áudio, né? E não é de hoje que eu tô fazendo isso. Eu fui pegar áudios, né, limpando os blocos de notas, coisa, nossa, de muito tempo atrás. Porque depois dessa prática também eu tô botando muito a organização do meu habitat, no geral, né? Porque é aquilo, mindfulness é a mente, no geral. Então, a gente organizando a mente, automaticamente também o arredor tem que, né, tem que estar acompanhando ali. Então, às vezes tem gente que começa de fora para dentro. É uma mistura, tô fazendo um pouco de tudo, né? Mas é o processo, cada um vai ter o seu processo. E eu tô gostando de tratar muito a mente, assim, no geral, né? E agora me espalhando pros arredores, entendendo os lugares que eu frequento, as coisas. Ai, eu sei, é porque eu não queria cair nessa caixinha de, ai, papo de, ó, sabe? Não é, porque não é isso. Eu ainda sou eu. Não tem restrição, só tem coisa que eu não quero fazer mais, que não acrescenta. Tu vai evoluindo e vai entendendo que aquilo ali, sabe? Ah, mas do nada tá rebolando de calcinha. Eu gosto e me faz bem. E não é que você não vai fazer mais nada. Não é que existe uma coisa que seja. Eu acho que a única coisa errada pra mim no mundo é roubar e matar, né? Tirar a vida de alguém. Porque de resto, se não vai te fazer mal, né? Ah, também fazer mal pro outro, mas aí tá dentro disso.
Mas entende? Não vai te fazer mal, faz. Vai lá. É isso. E escrever no diário, né? Eu não tenho diário, não tenho uma coisa. Eu tive práticas no passado de escrever em diário, mas hoje em dia é muito isso, é áudio, é bloco de notas, às vezes um papelzinho, um negocinho, né? Porque o diário a gente tem muito a ilusão do, ai, sentar, ai, meu diarinho com cadeado, não sei o que, não. Acho que um papel ali escrito já é um diário, então praticamente eu devo ter só as páginas do diário, mais ou menos. E é isso. 12. Coma coisas saudáveis e nutritivas. Passo rápido. Preste atenção no que está comendo e prefira alimentos naturais e sazonais, se possível. Alimentos sazonais, né? Aquilo, frutas, legumes, verduras, que estão ali na sua época natural de colheita. Então é um produto sazonal, né? Que aproveita o clima ideal para ele estar nascendo. Ele não está sendo forçado a nascer fora da época. Tu vai procurar produto sazonal, gente? Ninguém vai procurar, a gente quer comer, né? Mas se você comer saudável, nutritivo e presenciar ali o que você tá comendo, agradecer e tá ali, né, presente, e agradecer quem fez, essas coisas todas. Ah, eu sei que é muito papo de, ó, mas faz a diferença, faz muita diferença, ó. 13 é descanse bem. Passo rápido, arranje tempo para dormir bem. É só isso, né? Porque não tem nada mais autoexplicativo que o próprio título. Ai, gata, depende da vida de cada um, né? Cada um vai ter aí seus corres, suas coisas e procurar o seu tempo. Tem gente que não tem tempo para descansar. Nossa, tem uma amiga que só de conversar com ela eu canso de ver as coisas que ela tá fazendo indo. Falo, nossa, não é que ela não. É que cada um tem prioridades, né? Cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter uma coisinha. Mas eu não entraria nas coisas que, assim, sabe, no escorre dela, não. Só de ouvir ela fazendo, eu fico cansadérrima. Falo, meu Deus, não, eu tenho meus limites. Eu sei dar meus limites. Mas aí vai que uma hora também eu precise não ter limites e ter que fazer tudo, né? Depende muito do momento. Mas eu sei que de uns tempos pra cá eu tenho meus limites. Não vou fazer qualquer coisa. Não tô falando que ela faz qualquer coisa, mas sabe? Não vou abraçar o mundo. Ela abraça o mundo, ela faz de tudo. Mas também é a realidade dela. A realidade dela pede aquilo ali, né? Vamos seguindo? Ah, não, acabou. Descanse bem é o último, que é o 13. Não tem mais nada. Depois eles indicam 2 livros, né, sobre mindfulness, ali dar os primeiros passos, as coisinhas, né? E é muito disso. Eu acho que esse estresse, né, assim, no geral, para quem trabalha ou tem um tipo de compromisso que está sendo ali pressionado, que tem prazo, que tem alguma coisa, assim, no geral, vem, né, praticar o mindfulness, né, dali no seu dia a dia, no trabalho, pensar antes de responder, não tentar resolver tudo ou entrar em briga que não é sua, pegar assunto que não é seu, sabe? Isso já é um mindfulness. Ai, Deus. Então vamos ter mais essa consciência corporal, focar nessas sensações físicas, né, como a respiração, como o contato do corpo com o ambiente. Nossa, não é querendo ser safada, mas gente, uma transa pós práticas mindfulness, você sentir aquilo ali, parece que você transcende e você parece que é a primeira vez que aquilo ali é foda de verdade, sabe? Aí você fica assim. Do nada, não sei nem porque eu falei isso. Vamos seguindo. Mas é disso, né, gente? Talvez o maior luxo do mundo moderno, atual, né? Não seja o dinheiro, seja a atenção. A sua atenção é sua energia, e onde ela está, a sua vida acontece. O mindfulness não é sobre fugir da realidade, é sobre finalmente viver ela, aceitar ela e estar nela, né? Ai, eu acho isso muito chique. E se de uma certa forma esse episódio fez um sentido pra você, tá te dando norte, vamos dar uma compartilhada, né? Vai dar uma compartilhada pro próximo, pro outro, aquilo ali, vai passando. Pra quem não conhece o termo, a palavra, as coisas, né? Que você acha, acho que fulaninho tá precisando praticar isso. Envia pra ele, né? Porque o único momento pra enviar é esse agora, é esse momento. Que esse momento é o que existe. Nenhum outro momento existe mais. Ou já foi, ou ainda vai acontecer. Mas o que está acontecendo é agora. Então, de fato, o único momento que realmente existe é esse. É o agora. É esse ou é este? Não sei. Acho que é este, né? No português correto.
Ai, ficaria tão bonitinha essa frasezinha de final, mas eu tive que cagar, né, com tudo. Então eu vou repetir. O único momento, o único momento que realmente existe é este, é o agora. Gostaram desse episódio? Mas eu falei pra vocês que eu ia trazer uma mini praticainha, uma coisinha assim que eu anotei muito lá atrás, blocos de notas, assim como eu já tinha falado, né? Então eu gostaria muito de fechar esse episódio trazendo esse convite a vocês, né, pra fazer essa prática guiada. Ó, juro, não vai demorar 10 minutos, meia hora, não. Coisas de minutinhos, 2, 3 minutinhos. Vocês sentirem, se conectarem e sempre que precisar, voltarem aqui nesse episódio, aí volta lá pro finalzinho e escuta isso de novo, essa prática guiada que vai te fazer muito bem. Disso eu tenho certeza, tá? Absoluta. Agora, se você puder, feche os olhos. Sente-se no chão, fique com os pés descalços, se conecte com o agora. Respire fundo pelo nariz, solte pela boca. De novo. Mais uma vez. Lentamente. Respire fundo pelo nariz, solte pela boca. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. Não tente controlar nada, só observe. Respire. Se um pensamento surgir, apenas diga mentalmente: pensamento. E volte para a respiração. Respire. Se uma emoção surgir, diga sentindo e permaneça respirando. Você não é o pensamento, você é quem observa. Respire mais uma vez profundamente e solte bem devagar. Respire fundo pelo nariz, solte pela boca. Abra os olhos e volte vagarosamente pro agora e viva nele. E exerça a gratidão.
Já que eu faço tudo mesmo, sou editora-chefe, tudo aqui, eu acho que eu vou deixar essa parte cortada da meditação guiada pra quem quiser só escutar ela sempre aí da stream pra lenda, né? E ficar bem zen.